Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas. Estamos aqui para mais um estudo do livro do Apocalipse. Eu sou o pastor Pedro, da congregação da Igreja Metodista no Jardim Santa Gertrudes, aqui em Jundiaí. Temos estudado juntos o livro do Apocalipse. Semana passada vimos o Apocalipse 12, que fala da mulher e do dragão. Vemos então algo muito importante naquela leitura do texto. E hoje nós vamos para o capítulo 13, apresentando finalmente a besta, né? A besta que emerge do mar. Eu imagino que hoje a gente vai conseguir ver essa primeira parte do versículo 1 ao 10, porque é denso esse momento, né? Disse que o Apocalipse vai sendo construído e aqui nós temos o centro do Apocalipse e um acúmulo de bastante símbolos e significados, né? Compreender o significado da besta é fundamental para compreendermos também todo o livro do Apocalipse. Então, na semana passada nós vimos o dragão. Então é importante a gente fazer uma certa distinção. O dragão, ele foi visto no texto no primeiro momento no céu, céu que significa então, como a gente já tem visto, né, a dimensão real, efetiva, verdadeira da realidade. E ele é derrotado no céu. Então ele não tem poder nenhum no céu. Ele tem poder sim na o poder do dragão, ou seja, o poder do mal, ele é aparente, ele não é absoluto, correto? Quem se assenta no trono no céu é o Criador, não é? Então, ou seja, né, os poderes deste tempo, as pessoas que assumem o poder, seja o poder civil ou no nosso contexto hoje o poder eclesiástico, até eles não têm um poder absoluto, né? Eles têm um poder aparente, né? Se eles se curvam ao Criador de todas as coisas, isso falando na lógica do Apocalipse, então eles o governo deles vai refletir isso. Se eles não se curvam, se eles se curvam apenas aos seus próprios desejos de poder e tudo mais, então eles acabam, é, por vezes, seguindo muito mais o dragão, não é? Então, a gente viu o dragão ali e agora a gente vai ver a besta. E então abra sua Bíblia aí, se você estiver com ela, Apocalipse capítulo 13, e logo no começo inicia-se essa imagem. Parece que ele fez uma pausa no 12, se você notar. No 12, 18, diz que o dragão então para e se posta em pé sobre a areia do mar. E daí o que vai acontecer? Então o dragão, símbolo até aqui, então do mal, do caos, das forças, da morte, da anomia, né, da ausência de sentido, né, o mal, né, o dragão, ou seja, a antiga serpente, por aí vai, Satanás, o diabo, ele já falou, ele já concentrou todos esses símbolos no dragão, ele se posta então aqui entre, né, pôs-se em pé na areia do mar. E o que vai acontecer no mar então? Então lembre-se, o dragão derrotado no céu, daí fala, vi emergir do mar uma besta. Apocalipse 13, 1. Uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés de urso e com boca como boca de leão, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? E quem pode pelejar contra ela? Vamos parar aqui no versículo de número 4, porque aqui nós já temos uma concentração de sentidos interessantes. Então, o primeiro ponto que já chama a atenção de cara, qual é? A descrição da besta na terra agora, né, ela
é semelhante à descrição do dragão, correto? De um dragão com 7 cabeças, 10 chifres e também as 7 diademas. Então a besta é uma cópia do dragão, né? Ela é a imagem do dragão refletida aqui na Terra. Alguém pode perguntar por que ela surge do mar. Daqui a pouco a gente vai ter. E vi outra besta na terra. Por que essa besta surge do mar? Então o mar, a gente já teve a oportunidade de falar isso lá no comecinho, ele adquire na literatura bíblica e em alguns contextos na literatura antiga o símbolo do mal, né? A ideia de que os monstros marinhos se posicionam aí contrários a a Deus, né? Os monstros marinhos que devoram, que se colocam aí nessa posição de embate contra as pessoas. É, a ideia do mar, se a gente for resgatar lá no Êxodo, né? O povo que consegue fugir do Egito, mas que daí se depara com o mar vermelho, né? Também aí símbolo do mal. Temos também, até na literatura do Novo Testamento, o Mar da Galileia, né? O lago de Tiberíades é chamado de mar, né? E o mar que se revolta contra os inimigos, ou melhor, se revolta contra os próprios apóstolos ou discípulos que estão no barco, e em um momento o próprio Jesus está no barco também. Então o mar ele vai adquirindo na literatura bíblica esse símbolo. A ideia de que os inimigos vêm do mar era muito presente também nas pessoas, naquela cosmovisão de muitos povos daquele contexto. Então o mar, símbolo do mal nesse caso, então surge uma besta do mar, né? E o que significa esse termo besta, né? Porque o termo besta ele perde a característica forte que ele tinha naquele contexto, besta, né? Quando eu era criança, a gente lá em casa, um monte de crianças juntos, primos, irmãos, era o xingo comum, né? Ah, seu besta, né? A gente falava desse jeito. Então era muito comum falar besta. Mas besta na literatura bíblica e na antiguidade ela é um termo muito pesado, né? A gente consegue resgatar um pouquinho o sentido desse termo quando a gente fala a expressão bestial, né? Bestial, parece que daí vem um pouco mais esse sentido. Alguns traduziriam como monstro. E daí a gente também entende um pouco melhor quando fala, quando alguém chama outra pessoa, é um monstro essa pessoa, né? É, eu discordo de chamar alguém de monstro, mas outro dia eu explico por quê. Mas aqui nesse caso, então, chamando alguém aqui é chamado de besta. Ele vê uma besta surgindo do mar. Por que uma besta, então? Temos que entender a profundidade desse termo. Bom, relacionar reis com animais não é uma novidade na Bíblia. Se a gente for ler lá em Provérbios, capítulo 28, versículo 15, a gente vai ter o seguinte: como o leão rugidor e como o urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. Então aqui nós já vemos então a ideia do animal selvagem, desumano, né, vamos dizer assim, é, relacionado ao rei, relacionado a quem domina um povo pobre. Só que essa imagem vai ser muito aprofundada. Eu estou indicando aqui um artigo na nossa, no nossa, na descrição do vídeo, um artigo no qual vai estar falando bastante sobre o significado da besta em alguns contextos da Bíblia e também fora dela, né? Mas o, quero destacar alguns apenas enquanto referência. Em Ezequiel, capítulo de número 34, versículo 25, a gente tem também essa imagem sendo apresentada e veja só que é interessante aqui no caso de Ezequiel, capítulo 34, versículo 25, todo o 34 está falando do cuidado de Deus para com o seu povo. E no meio desse cuidado de Deus para com o seu povo, a gente tem a seguinte alusão, né? Farei com elas, com as minhas ovelhas, né, uma aliança de paz e acabarei com as bestas fera da terra. Seguras habitarão no deserto e dormirão nos bosques. Aqui ele está assemelhando o povo
a ovelhas e assemelhando aos os dominadores terríveis e os impérios também como bestas feras. Lá em Ezequiel, depois você lê com bastante atenção. Jeremias vai fazer isso também e outros tantos. A figura mais importante e significativa para a gente agora é Daniel, capítulo de número 7. Veja o que diz o versículo de número 3. 4, falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão noturna da noite, e eis que os 4 ventos do céu se agitaram sobre o grande mar, e 4 animais, grandes e diferentes, uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, tinha asa de águia. Enquanto eu olhava, foram arrancadas as asas, ele se levantou em pé. E depois ele vai falando: o segundo era um urso, o terceiro o leopardo, e o quarto animal era terrível e espantoso, sobre um modo forte. Ele tinha 10 chifres e tudo mais. Então, os chifres, daí ele vai narrando, leia depois Daniel 7, e se você tiver a oportunidade, estude um pouco melhor o contexto de Daniel. Daniel foi escrito no contexto de uma dominação de Antíoco IV, lá na região da Palestina, tá certo? E o Antíoco IV ele iniciou uma perseguição forte, uma perseguição religiosa, digamos assim, cultural forte contra os judeus, né? Muitos morreram, houve a resistência de um grupo chamado de Macabeus. Então, naquele contexto é que Daniel é escrito e ele rememora os impérios anteriores que dominaram aquela região e compara esses impérios a animais, dizendo que o último animal era tão terrível. Isso fica bastante claro no versículo 17, Daniel 7, 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão da terra. Ora, alguém fala, mas pastor, está escrito levantarão no futuro. Daí a gente tem que entender assim, se o livro de Daniel foi escrito no século II, no ano 150, sei lá, mais ou menos antes de Cristo, só que a história que ele está narrando, né, o livro se baseia numa história lá do século V, compreendem? Então ele faz o que alguns chamam de profecia ex evento, né? Ele está falando no futuro de um evento do passado, tá certo? É, deu para entender isso? Se não deu para entender, vou tentar mais uma vez só explicar. Então, Daniel é escrito no segundo século, mas ele é escrito para responder problemas do segundo século. Mas ele vai se basear numa história lá da época em que a Babilônia invadiu. Entendem? E daí por isso ele vai falar: ó, vai ter quatro reis, ou quatro reinos, né? Que daí você tem a Babilônia, os assírios, você tem os persas, você tem então o, o próprio os próprios gregos, daí ocupando aquela região. Então, o livro de Daniel ele tem o fundo apocalíptico que é também usado pelo livro, o Apocalipse, tá certo? Então, essa imagem dos reis é uma imagem dos reinos, da besta enquanto reino é tirada também e especialmente de Daniel, tá certo? Então, como eu disse, né, chamar de besta na Bíblia é algo relativamente comum. Lembrando que, para além disso, nós temos o quê? Então, nós temos aqui uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças e os diademas. Então, lembrem-se sempre, chifres no contexto da Bíblia, poder, não é? Inicialmente, os chifres vão sinbolizar poder. E a gente volta daqui a pouquinho a falar sobre isso. Mas aqui a gente tem uma imagem que também era muito presente, muito comum na antiguidade e naquele contexto lá da Ásia, que é a imagem de um monstro, de um dragão, de uma besta, né? De 7 cabeças. Então eu já comentei com vocês sobre, por exemplo, Tiamat, que era um mito lá da Babilônia, não é?
de o mito de um monstro, de um dragão que se coloca contra aí, que é simboliza as forças do mal, as forças do caos. A gente vai ter na mitologia grega Hidra de Lerna, não é? Dá uma pesquisadinha lá sobre Hidra de Lerna. Ele era um monstro que habitava um pântano, né, junto de um lago, e ele era um monstro que tinha 7 cabeças e ele é apresentado, ele é um mito muito antigo, mas ele é mais conhecido na história de Hércules, né? E dos 7 trabalhos de Hércules, acho que é esse o nome, né? 7 ou 12, eu não lembro agora. Mas no segundo trabalho é justamente aquele trabalho de matar a Hidra. Só que tinha um problema, quando você cortava uma cabeça de Hidra, nascia mais outra no lugar. Então era considerado um monstro invencível, né? Mais uma vez, símbolo do mal, símbolo da morte, símbolo do caos, que o herói acaba tendo que vencer, tá bom? Então essa imagem aqui dessa besta remete também na mitologia à imagem de Hidra, Tiamat e tudo mais. Então a gente vai ter e também tem as tais cabeças, não é? Cabeças que vão se referir no livro, o livro do Apocalipse, só para vocês verem como que às vezes a gente espera algo totalmente exato, mas cabeça é ok. Você fala que o chifre é poder, mas ao mesmo tempo você fala que ele remete a outras visões, enfim. Dê uma olhada agora, a gente vai antecipar rapidinho, Apocalipse capítulo 17, 9 e 10. Lá ele vai ter uma descrição, que a gente não chegou ainda, da grande meretriz, mas olha só, ele vai dizer aqui: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está sentada. Beleza? Então, 7 montes. Então, a ideia é de que ele está remetendo às 7 cabeças da besta, o que? Aos montes que cercam onde? Que cercam Roma, tá certo? E só que ele vai falar, essas 7 cabeças são também 7 reis. Eu não vou aprofundar agora o Apocalipse 17, porque a gente tem a necessidade de entender ele dentro do seu próprio contexto. Mas aqui você vê então que ele está apontando para rei. Né? Por isso que alguém podia me perguntar lá no começo, mas o pastor sempre está falando de Império Romano, Império, por que está falando de Império? Porque o Apocalipse está falando disso, né? Está falando de poderes, de reis, e por que eu estaria falando de Roma? Daí só eu já vou antecipar, vou dar um spoiler do capítulo 17, mas o versículo 18 do capítulo 17, ou seja, capítulo 17, versículo 18, vai dizer o que? A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Qual era a grande cidade que dominava sobre os reis da terra no final do século I depois de Cristo? Roma. Então aqui o livro do Apocalipse está falando de uma batalha, de uma luta entre quem? Entre os indigentes, quase, primeiros cristãos e cristãs lá da Ásia Menor e um grande império romano, tá certo? Aqui, por isso que ele vai aprofundando, ele vai dando cada vez mais características. Ele já falou do império, ele já falou da economia, e agora ele vai falar um pouco mais, está descrevendo mais, está, né? Tá dando nome às bestas, não é? Então a besta aqui é, sem dúvida alguma, o próprio Império Romano, tá certo? A gente vai ter uma outra besta daqui a pouco sendo apresentada. Vamos ver um pouquinho mais que fala dessa besta até aqui onde nós vimos. Então, quando ele fala do leopardo, urso, leão, a gente já viu que é uma referência a Daniel, ele concentra isso, só que tem algo importante. O trono da besta, e esse é um ponto muito interessante para a gente considerar, que é o seguinte, veja lá no versículo 3, no versículo 2. E quem dá o trono para a besta? É o dragão. Quem dá poder para a besta? É o dragão. Ou seja, o poder do império é um poder que foi dado pelas forças do mal. Ele conquistou esse poder pelas forças do mal. Essa é a visão. Mas quando eu falo forças do mal, estou falando do quê? Estou falando de negócio, de seres que. Não, forças do mal, estou falando do quê? A violência.
É mediante a morte, é mediante o exército, é mediante a exploração das pessoas, é mediante a coação, é mediante a traição, é mediante a mentira. É disso que eu estou falando e que eu estou vendo aqui no Apocalipse, e ele vai cada vez descrevendo mais estes males, tá bom? Lembrem-se dos 4 cavaleiros, né? Lembre-se das trombetas, né? Ele vai descrevendo como que a força do império, como que o império exerce a sua força e o seu poder. Então, a autoridade do império vem do dragão. Isso é muito importante porque, gente, a gente tem mania, os evangélicos têm muita mania de pegar um texto de um canto, outro texto de outro, e juntar tudo e misturar tudo. E daí criou-se em algum momento a ideia de que toda autoridade é Deus que quer que ela esteja no poder. Não, não, não é essa a compreensão que nós temos no livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse, ele vai deixar claro, existem autoridades que exercem o poder de um modo despótico e não é vontade de Deus. Deus está chamando o povo dele para combater essas autoridades, tá certo? Para resistir a essas autoridades e não para ser conivente com essas autoridades. O modo como a gente vai resistir, as armas que a gente vai usar são muito diferentes das armas usadas por essas autoridades, porque a gente não vai usar mentira, a gente não vai usar o dolo, a gente não vai usar violência, porque tudo isso é reprovado, mas a gente vai combater, sem dúvida alguma, as autoridades que estão do lado da besta, ou melhor, que exercem o poder da besta e que representam o poder do dragão na Terra. Compreendem isso? Então, essa compreensão é bastante importante. Precisamos compreender melhor e reler os textos que falam de autoridades na Bíblia, né? A gente vê um equívoco absurdo no contexto que a gente vive hoje, tanto no contexto secular quanto no contexto eclesiástico. Coloca-se a autoridade das pessoas acima da autoridade da igreja ou do concílio da igreja. Então, ou das leis da igreja, né? Então a gente caminha aí para o despotismo mais terrível, tanto no contexto secular quanto por vezes no contexto eclesiástico. Então, aqui nós vemos com clareza no versículo 2: quem dá poder para o dragão e quem dá o trono para o dragão, ou melhor, quem dá poder para a besta, para o império, é o dragão, é o mal. E ele diz que uma das cabeças foi golpeada e foi curada. Isso são diversas as interpretações. Eu já li, por exemplo, dizendo que isso pode ser uma referência a um mito que havia no final do primeiro século de Nero Redivivus. Nero foi um imperador terrível, né, que fez coisas muito terríveis e perseguiu também cristãos e cristãs, lançando-os na arena para as feras e queimando-os vivos. Então existia um mito político, né, que dizia que o Nero voltaria à vida. Há quem considere que aqui é uma referência a isso. Há quem considere também que seja uma referência à própria derrota do dragão no céu, né? E também há quem considere que seja uma referência para especificar melhor a própria Hidra, né? Uma das cabeças da besta foi golpeada, do monstro foi golpeada. Então ele está mostrando, olha gente, aqui ó, o império que chama para si, eu sou Apolo, eu sou a força do bem na terra, nós temos a força de Hércules, enfim, né? O, o império que chama para si a ideia de que nós somos o bem, na verdade, ele é, o que o Apocalipse diz na revelação, ele é Hidra, na verdade. Ele é a força do mal. Ele é aquele que perde uma de suas cabeças, mas ela revive. Eu sou o mais favorável a essa compreensão, né? É um símbolo que o Império, às vezes, sofre derrotas, mas ele consegue se recompor. E isso gera o que nas pessoas? Então, indo para o capítulo de número 4, versículo 4, 5. E adoram o dragão, adoram ao mal, adoram a violência. Você consegue imaginar o Coliseu,
o êxtase das pessoas. Nos cultos ao imperador, o êxtase das pessoas, enfim, adoram o dragão, porque deu sua autoridade à besta, e também adoram a besta, né? O culto ao próprio imperador, dizendo quem é semelhante à besta e quem pode pelejar contra ela. Aqui você vê então a propaganda mais ridícula e enganosa. Ela é verdadeira se você for levar em conta o que estava acontecendo no final do primeiro século. O império era tão poderoso no seu exército, na sua força, ele massacrava qualquer inimigo. Jerusalém tinha sido destruída no ano 70 pelas forças do Império Romano. Então, quem pode pelejar contra o império era um slogan verdadeiro aos olhos da terra. Mas para quem entende além, com os olhos celestiais, você sabe que esse dragão já foi derrotado no céu. Não é isso que acabou de aparecer? Por isso que a profecia ela é interessante, porque ela para quem acabou de ver o dragão sendo derrotado no céu por Miguel, o que significa Miguel mesmo? Eu falei na semana passada. Quem se lembra? Miguel significa quem é como Deus. Mikael, né? Quem é como Deus? E o que as pessoas dizem quanto à besta? Quem é como a besta? Então, aí, quando a gente fala que idolatria é mentira, o Apocalipse coloca um peso muito forte na mentira, é isso. Ele pega o slogan, né, vamos dizer assim, uma frase verdadeira, Miguel, quem é como Deus, e ele usa para falar quem é como império e quem pode guerrear contra ele. Né? Ora, de fato, o império é muito poderoso na Terra, mas a autoridade, a força dele, vem de alguém que já está derrotado. Vocês compreendem o empoderamento que isso dá para as pequenas comunidades da Ásia Menor, para os pequenos cristãos e cristãs que estavam sofrendo, seja pela indigência econômica, seja pela indigência política, seja pela perseguição de fato. Então, saber que, olha, ele demonstra poder, ele demonstra autoridade, mas ele já foi derrotado. Isso tem um poder muito grande, né, simbólico e objetivo para as pessoas que estão nas igrejas do primeiro século. E para a gente também, que consegue enxergar o mundo a partir do olhar apocalíptico. Bom, o versículo de número 5 vai dizer então: E foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e a autoridade para agir 42 meses. Lembra? Um tempo, dois tempos e metade de um tempo, a mesma referência de Daniel. Tá certo? Então, Daniel, que também combatia o império, fala: olha, os poderes dos impérios são transitórios, eles passam. 3 anos e meio quer dizer o quê? Olha, é um tempo que passa, não é eterno. Parece que é eterno. Olha, quando a gente sofre, quando a gente sente dores, quando a gente passa por momentos extremamente difíceis, eu sei que eu já passei, você também já deve ter passado, a gente imagina nunca vai acabar isso. Às vezes a gente até pede, né? Será que isso nunca vai acabar? Quando a gente está vivendo esse contexto de pandemia, às vezes a gente pensa, será que isso nunca vai acabar? Mas o livro do Apocalipse vai dizer, olha, é transitório, vai passar. Temos que fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte nesse momento? Ele vai falar daqui a pouco, como ele já tem falado. Porque o problema continua. Ele abre a boca em blasfêmias contra Deus para difamar o nome e difamar o tabernáculo, o templo. Em algum momento eu já expliquei isso, as colunas do templo, o templo. Se no céu não tem templo, quem é o templo? A saber, os que habitam no céu. Então, essa imagem. Quem é o templo? Aqueles que habitam no céu. Eles então recebem blasfêmias, né? Eles são humilhados pelas palavras do império. Eles e foi-lhe dado também pelejar contra os santos, né? Os santos quem? Os santos que estão na terra. E os vencesse, deu-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Tá certo? Então quer dizer, o império ele exerce essa força e daí eu sempre digo, o Apocalipse ele é muito realista, né? Ele vai dizer o quê? Ele deu autoridade para que pelejasse contra os cristãos e cristãs do primeiro século e vencesse esses cristãos e cristãs do primeiro século, tá certo? Então ele não vai dizer, vai ficar tudo bem,
você vai sair ileso. Não, o bicho vai pegar. Ser fiel até a morte, até para a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então é o convite radical à resistência. O Apocalipse faz esse convite radical a resistir, sabendo que vai perder. Ai meu Deus, mas será que... gente, chamado de Jesus, Marcos capítulo 8, quem quer vir após mim, vai receber uma coroa de diadema e todo mundo vai se ajoelhar aos seus pés. É isso que Jesus falou? Não. Quem quer vir após mim, tome a tua cruz e siga-me. Não é isso que ele disse? Está no cerne da mensagem do Evangelho. Quem adora o poder, entende? Quem adora o poder aqui na Terra, não estou falando quem usa e exerce o poder para o serviço das pessoas. Eu estou falando quem adora o poder está totalmente distante da mensagem do Evangelho. Porque desde o início a mensagem do Evangelho é a mensagem daqueles que são submetidos ao poder despótico dos impérios, dos reinos, dos poderosos e que se levanta para resistir. Assim foi Jesus, assim são as comunidades da Ásia Menor para as quais e nas quais surge o livro do Apocalipse. Então ele vai dizer, olha, vocês vão brigar e vocês vão perder do império, tudo bem? E tem mais ainda. Os habitantes da Terra, lembra do termo que a gente já conversou? Eles vão adorar o dragão e adorá-la-ão todos os que habitam na terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então quer dizer, o Cordeiro foi morto. Também, gente, não se esqueçam disso. A mensagem do Apocalipse sempre não nos deixa esquecer. Ele foi morto. É claro que nesse momento ele está enfatizando isso, em outros momentos ele já enfatizou, mas está em pé, mas está vivo. A vida estava com ele, de fato, e não com aqueles que exercem o mal no nosso mundo, no nosso contexto. E aí a gente vem para, finalmente, um versículo que eu considero um versículo chave para a compreensão do Apocalipse, que é o versículo 10, Apocalipse 13, 10, mas que lamentavelmente temos uma polêmica quanto à tradução desse versículo. A gente ainda não teve nenhum problema com traduções do Apocalipse, mas agora chegou a hora de nos determos a um problema de tradução grave no livro do Apocalipse. Eu vou até colocar esse texto aqui para você ver. Veja só. Então está escrito o que aí? Aqui é Apocalipse 13, 10, a partir da tradução do Almeida Revista Atualizada. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e fidelidade dos santos. Então o texto é bem forte. A esperança dos santos, dos primeiros cristãos e cristãs, e a nossa está onde? Então aí a gente tem um problema nessa tradução. Do jeito que está escrito aí, o que está transparecendo? Que a pessoa, o soldado que leva a pessoa para a prisão, ele é que vai para a prisão, não é isso? Se alguém leva para cativeiro vai. E se alguém mata a espada, ou seja, o império está matando a espada, o império precisa ser morto a espada. É isso que está escrito aí. Mas quando nós vamos para o grego, não é isso que está escrito no texto grego. Então a gente convido você, se você tem outras traduções da Bíblia, pegue e tente descobrir nas outras traduções da Bíblia como está escrito, tá bom? Eu trouxe para vocês aqui, além da tradução pastoral, a tradução da edição pastoral vai dizer bem assim, olha a diferença. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém está destinado para a prisão, irá para a prisão. Se alguém deve morrer pela espada, é pela espada que deve morrer. O sentido é totalmente contrário. Eu estou aqui com uma tradução que eu vou mostrar, vou colocar na tela para vocês também, que é a tradução da própria Almeida.
E daí você vê como que a própria Almeida vai fazer. Essa tradução, ela tem o quê? O grego e o português, tá bom? Novo Testamento interlinear. E ele tem o seguinte, aqui ele tem o grego, então a gente pode olhar no grego propriamente dito. A tradução no grego ficaria mais ou menos assim: se alguém para cativeiro vai. Se alguém com espada deve ser morto, ele com espada será morto. E daí a tradução da Almeida, na linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, é a que eu quero mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Então, olha só como que está na própria tradução da Sociedade Bíblica do Brasil, na tradução da nova linguagem de hoje. Está escrito do jeito que está aí, então. Quem deve ser preso, não é? Quem tem de ser preso será preso. Quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Então daí a gente fica assim, nossa, mas o que, que ele quer dizer? Ele parece que ele é tão... ele está defendendo a morte pela espada. Não, gente, é aquilo que eu sempre digo, o Apocalipse, ele é radical no que diz respeito ao realismo dele, não é? Olha, se você está se levantando contra a força do império, você vai ser preso. E se você está se levantando contra essas bestas aí, você vai ser morto pela espada. É aí que está, e ele vai dizer, é aí que está a esperança, ou melhor, a perseverança e a fidelidade dos santos. Mas ele já tinha dito isso no capítulo 2, versículo 10. Sejam fiéis até para a morte, e daí vocês vão receber a coroa da vida. Então, por isso que aquele versículo, para mim, considero também a chave para aquela igrejinha Esmirna. E para a gente aqui, esse versículo se torna a chave. Por quê, gente? A gente, por vezes, considera muito que a nossa esperança está em vencer as batalhas, todas elas. Mas a nossa perseverança, e a palavra perseverança em grego, ela é bastante importante também, né? A palavra perseverança, ela quer dizer o quê? Resistência. É aí que está a nossa resistência. Nós resistimos ao saber que mesmo que sejamos derrotados e derrotadas aos olhos da terra, a gente está do lado certo da história. Não estamos adorando ao ao dragão e nem à besta. Nós estamos do lado da vida, do lado da construção da paz e não do lado dos impérios. A igreja tem o hábito de escolher os impérios, o lado da força, o lado da vitória a qualquer custo. Então, esse não é o lado para o qual nós somos chamados. Então, a tradução mais correta para esse texto, que a própria Almeida reviu e colocou na tradução da linguagem de hoje, é essa: quem tem de ser preso será preso, quem tem de ser morto pela espada será morto pela espada. Quando ele diz quem tem de ser aqui, vai acabar acontecendo. Não tem como escapar. Né? Mas o que a gente faz então? Veja, só que a gente não vai calado. Eu penso que essa é a lição dos primeiros mártires e que a gente precisa admitir enquanto povo de Deus para o nosso tempo hoje. Tá bom, talvez eu tenha que ser morto pela espada, mas eu não vou calado. Eu vou dar o testemunho, não é essa palavra que é falada aqui? Eu vou proclamar a profecia. Eu vou revelar os desmandos dessa besta, porque o poder dela está chegando ao fim. Todos que se baseiam no poder do dragão, no poder do mal, da violência, acabam perdendo a batalha na história. E nós, então, povo de Deus, somos convidados, e outro povo de Deus e todos os outros que lutam por justiça no mundo, que lutam pela construção da paz, que lutam pela preservação da vida, pela dignidade dos corpos, não é? Todos nós temos clareza
de que essa é uma luta bastante difícil, não é uma luta que talvez algumas das nossas gerações não vejam. Se tivermos, se nos for concedido, né, a chance de que a história da humanidade prossiga por muito mais tempo, a gente talvez não veja a plenitude do reino, né? Acredito que, pelo que a gente já viu até agora no Apocalipse, essa plenitude nunca vai poder ser identificada com uma autoridade da terra. Mas o Apocalipse nos chama para quê? Para a gente fazer uma opção de qual lado da história a gente está. A gente está do lado daqueles que adoram a besta e blasfemam contra o Criador, ou nós estamos do lado daquele que foi do próprio cordeiro que foi morto. Compreendem? Então, por isso que eu considero muito impactante a leitura do livro do Apocalipse, porque ela nos chama a um novo olhar perante a história. Então a gente pode olhar para os nossos líderes, sejam os líderes seculares, sejam os líderes religiosos, e pensar no que eles baseiam o poder dele. Às vezes fala-se de Deus, mas na verdade fala-se de Deus enquanto mentira. Às vezes o líder se autoproclama enviado por Deus, mas na verdade ele é Hidra, entende? Na verdade ele é o Tiamat, que tá apenas tentando aparentar grandeza, poder, mas na verdade ele está em nome das forças do mal, das forças do caos, das forças da morte. Eu deixo para vocês compreenderem o significado disso no nosso contexto, tá bom? Por enquanto. O livro do Apocalipse ele vai aprofundar ainda mais esse tema. Teremos uma outra besta exercendo o poder da primeira besta. Por isso que aqui até esse momento eu compreendo a besta como sendo apresentada como a besta como um símbolo do próprio império, tá certo? De um modo genérico. Naquele contexto, o Império Romano, nos nossos contextos, tantos impérios que acabam. Então, pastor, quer dizer que hoje está falando do Império Americano? Também. Está falando, na verdade, de todos os poderes. Quem são as bestas? Cada contexto a gente vai identificar quem é o monstro, né? Que exerce um poder dominador como o Império ou semelhante ao império. A história sempre tem as suas bestas, tá certo? Então não é algo nem do passado, nem que ficou no passado e nem algo do futuro. É algo que está sempre presente na história. E o Apocalipse sempre nos convida a enxergarmos o mundo na sua perspectiva, para que saibamos melhor qual é o testemunho que nós precisamos dar enquanto povo de Deus. Por enquanto, hoje a gente fica por aqui. Na próxima semana, a gente vai seguir um pouco mais ainda no capítulo de número 13. Tá legal? Então tá jóia, um grande abraço para todos. Parece que o texto de hoje é um texto duro, né? Ele tem a sua dureza de fato, mas ele nos chama e nos convida a nos unirmos ainda mais, nos fortalecermos para que nessa força da esperança a gente consiga vencer os monstros que estão se apresentando para o nosso tempo também. Força para você e muita esperança. Um grande abraço.